Pessoal, eu quero contar para vocês uma história que talvez você vá se identificar. A nossa mulher dessa história, ela passou a vida olhando o exemplo da mãe. A mãe, ela faleceu muito jovem, por volta dos seus 50 e poucos anos. Era uma mãe que viveu a vida para os filhos, viveu negando as próprias vontades, os próprios desejos. Essa mãe tinha o desejo de viajar ao mundo como toda boa sagitariana e acabou se vendo em um casamento super jovem porque engravidou e acabou vivendo para os filhos, acabou também perdendo um bebê durante o meio do caminho e com isso acabou nem podendo viver esse luto, porque afinal de contas na época da mãe da nossa personagem não se sentia, não se vivenciava os lutos de bebês que partiam assim de forma natural, vamos dizer assim. E teve outros filhos, seguiu a vida, não se fala sobre o assunto e etc. Acabou tendo esse câncer, super difícil, mesmo depois de tendo passado a vida inteira trabalhando para que quando chegasse na aposentadoria, essa mãe dessa menina fosse finalmente aproveitar a vida, fosse viajar, fosse viver seus sonhos, e acabou que partiu dessa para uma melhor antes do tempo. A nossa heroína dessa história, que olhou a mãe fazer tudo isso, o que essa menina, essa mulher disse, né? Enquanto estava crescendo, olhava para a mãe e dizia: eu jamais quero ter o exemplo da minha mãe, eu vou ser diferente, eu vou fazer tudo diferente porque eu sei mais do que a minha mãe. Eu tô aqui tendo que muitas vezes agir como conselheira da minha mãe, como o porto seguro da minha mãe. Eu sei muito mais do que a minha mãe. Eu sou melhor do que ela. Jamais que eu vou entrar num casamento desse jeito que eu tô olhando aqui, meu Deus do céu, como é que ela ainda tá casada com esse homem? Como é que ela ainda tá vivendo isso? Tá visivelmente infeliz todos os dias. Como é que ela ainda tá vivendo esse casamento? Não, eu jamais vou fazer isso na minha vida. Tá louco? Deus me livre de ser essa pessoa. Pois é. Antes de eu continuar com essa história, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Natália Saavedra, eu tenho mais de 10 anos de experiência reprogramando mentes, e aqui nesse canal eu compartilho com vocês, transmito conhecimento que transforma. Vamos voltar para a nossa heroína dessa história. Essa heroína, ela olhou o exemplo da mãe, olhou tudo que essa mãe fez, tudo que essa mãe trouxe, etc, né? E disse que ia fazer tudo diferente, começou a viver sua vida, foi atrás de ser independente financeiramente antes de se casar, antes de entrar num relacionamento. Ela foi uma mulher assim que, olha, viveu a vida, foi namorar bastante, foi aproveitar bastante. Tudo aquilo que a mãe não fez, essa menina que virou uma mulher foi, aproveitou e fez, e foi atrás, estudou e fez, etc. Aí começou a viajar o mundo, começou a realizar, entre aspas, tudo aquilo que ela achava que a mãe não tinha feito. E olha como eu sou melhor do que a minha mãe, olha como eu sou mais incrível que a minha mãe, eu já superei essas coisas de trauma familiar. Tá atrás de mim, gente, isso não me pega. Pois é. Aí essa mulher maravilhosa, né? Essa mulher maravilha, que jamais tá triste, que tá tudo certo, que a vida é maravilhosa, que ela é perfeita, melhor do que os pais, ela, de repente, conhece um cara, um rapaz, um estrangeiro no meio das viagens, vai lá, se apaixonam, começam a entrar numa relação assim que é, meu Deus do céu, aquele fogo, aquela coisa, aquela paixão assim, se envolvem incrivelmente bem, se entendem, não falam nem a mesma língua, mas se entendem, né, na língua que precisa, e vão se envolvendo e etc. Só que, da mesma forma como é fogo, né, que queima, que arde e tudo mais, também gera muita briga, muito ciúme, muito conflito, muito parecido com algo, né, que essa mulher tinha visto enquanto estava crescendo, mas assim, nada a ver o relacionamento que a minha mãe tinha, nada a ver, não sigo a minha vida, tô indo, tô feliz, etc. O relacionamento tóxico, horrível, ciúme doentio, brigas horrorosas, mas é o amor da minha vida, é a minha alma gêmea, a pessoa que eu escolhi pra mim,
É o problema que eu comprei no supermercado e vou levar até o fim. Pois é. Seguiu essa vida, né? Com esse relacionamento horrível, começou a ficar dependente financeiramente, começou a depender desse homem para muitas coisas, inclusive dependência emocional. Começou a passar por traições, exatamente como via a mãe passando. Mas assim, ver que estava vivendo a mesma coisa, não, imagina, eu sou muito melhor do que a minha mãe, eu sou Mulher Maravilha, eu viajei o mundo, não é verdade? Pois é, olha quantas coisas essas histórias acabam se repetindo, quantas vezes a gente acha que a gente está fazendo completamente diferente e quando a gente vê, a gente entra num relacionamento exatamente igual ao do nosso pai ou da nossa mãe, ou a gente entra numa vida exatamente igual ao do nosso pai e da nossa mãe. Quantas e quantas e quantas vezes, quantas mulheres que a gente encontra na nossa vida e homens também, vivenciando exatamente a mesma história dos pais, enquanto que estão contando para si mesmos a história de que estão vivendo algo completamente diferente. Gente, o ser humano busca o que é familiar. Você acaba achando na sua arrogância que você está fazendo diferente dos seus pais e você está fazendo igual. A mulher do exemplo sou eu. Eu achei que eu estava fazendo completamente diferente da minha mãe, que eu estava vivendo completamente diferente da minha mãe. E quando eu vi, eu estava repetindo a mesma coisa, a mesma vida, nos mesmos passos. Mesmo quando eu tomei decisões diferentes das decisões da minha mãe, eu ainda assim repeti o exemplo dela. E eu só fui me dar conta bem depois. E aí eu me dei conta de que não importa qual a decisão que eu tomasse, eu só estaria repetindo o exemplo dela enquanto eu olhasse para ela com esse julgamento, me achando melhor do que ela, me achando muito mais capaz, muito mais competente, muito mais iluminada do que ela. E talvez aconteça exatamente a mesma coisa com você. A gente começa a chegar na maturidade, a gente começa a olhar para a nossa vida com olhos mais abertos, percebendo mais os padrões, e a gente começa a perceber de uma maneira visceral que 50% da gente vem 100% dos nossos pais, do nosso pai, 50% da gente vem 100% da nossa mãe, e que por conta disso, é ciência isso, gente, não é invenção, não é fontes vozes da minha cabeça, é ciência isso. Você acaba, por conta disso, acaba com esse condicionamento de seguir os passos, enquanto você não olhar para isso. Enquanto você não olha, você não acolhe, você não entrega, você permanece rejeitando esse pai, essa mãe, tudo isso que veio do seu pai e da sua mãe, você permanece negando aquilo que existe em você. O primeiro passo no caminho do autoconhecimento, a primeira coisa que acontece quando algo se ilumina dentro da gente, é a gente negar. A gente nega quando alguém nos aponta que o nosso sintoma tem um componente no nosso inconsciente. A minha rinite é o pó, não tem nada a ver com outras coisas que estão me incomodando, não tem nada a ver com o fato de eu ter crescido me sentindo sufocada, sem poder manifestar aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu realmente pensava. Não, isso não tem nada a ver, essas memórias eu esqueço total e completamente. O que eu vejo só é o pó, não tem nada a ver. Tô trazendo um exemplo clássico para que você entenda que enquanto você fica na negação das coisas, da realidade, daquilo que está acontecendo, isso é uma reação normal. A gente primeiro escuta e a gente quer rejeitar, a gente quer dizer não.
enquanto você evita olhar, perceber aquilo que está se apresentando para você, que a gente está dando o exemplo aqui da alergia, mas poderia ser uma alergia ao leite, poderia ser uma alergia ao glúten, poderia ser uma miopia, poderia ser um astigmatismo. Enquanto você aceita tudo isso como normal, é normal eu ter que tomar um Lacti-Free lá para lactose, para poder comer as coisas. É normal eu ter que evitar o glúten. É normal comer o glúten e ficar inchado porque inflama, porque isso, porque aquilo. Isso é normal. Enquanto você nega a realidade, enquanto você olha para as coisas que estão acontecendo e você nega, você enxerga aquilo como sendo normal, você perde de aprender com aquilo. É a mesma coisa com seu pai, com a sua mãe, com tudo que veio com você. O fato de que quando você está na barriga da sua mãe e os seus primeiros caminhos neurais, que são as conexões dos neurônios que geram seus comportamentos, as suas tendências comportamentais, as suas tendências de ações, de habilidades, de talentos, tudo isso é desenhado com base naquilo que vem do seu pai e da sua mãe. Então, esses primeiros caminhos neurais, eles acabam sendo formados a partir do seu histórico familiar. Enquanto você evita olhar para isso, olhar que você veio da onde você veio, você acaba fadado a seguir e repetir o mesmo caminho. Sabe uma coisa que é meio chato até a gente se dar conta? Quando você está pensando, quando você está raciocinando, sabe quando você está conversando com você mesmo na sua cabeça, ou quando você está vendo imagens, sensações ali que você fica na sua cabeça naquele momento? Aquilo ali é quando você está no seu piloto automático, porque você está se distraindo do agora, você está saindo do fluxo. E quando você está nessa distração, nesse piloto automático, você está seguindo exatamente o caminho do papai e da mamãe, dos primeiros caminhos neurais que foram formados lá no primeiro trimestre de gestação. Lá nos primeiros trimestres, enfim, de gestação, você acaba seguindo. Ou seja, você está aí o tempo inteiro ruminando pensamentos, entrando na entropia psíquica, você está, na verdade, apenas ajudando, facilitando o seu subconsciente a pegar o piloto automático e começar a conduzir a sua vida. A gente começa a transformar as coisas quando a gente para de ficar na ruminação, para de ficar nesses pensamentos, de ficar muito no cabeção, por isso que existe também a obesidade mental. Lembra que a gente falou algumas vezes da obesidade mental? Enquanto você fica ali nisso, fica preso nisso, você acaba entrando no piloto automático. É por isso que é entrar em ação, é por isso que é escolher diferente, agir diferente, fazer diferente, mudar as coisas, fazer coisas diferentes para que você quebre os padrões, para que você saia do piloto automático e você entre naquilo que é a sua verdadeira essência. Você é diferente dos seus pensamentos. Você é diferente de tudo aquilo que você está contando para você na sua mente. Enquanto você vive na história que você está contando na sua mente, você acaba se limitando e permanecendo no piloto automático, que são as historinhas que você traz desde que você veio para o mundo. Entende? Então, é sobre a gente soltar essa arrogância, soltar essa ideia de que nós somos melhores, soltar essa ideia de negação e ir para a ação. Tira o negativo, tira isso e coloca ação. Começar a olhar para os pensamentos repetitivos, começar a olhar para as sensações repetitivas, aprofundar os processos. Nossa, hoje acordei, tive um sonho muito esquisito. Como eu estou me sentindo? O que eu estou percebendo? O que esse sonho significa para mim? O que ele significou? O que são as coisas que apareceram nesse sonho? Vou atrás, vou esmiuçar, vou ir a fundo nesse processo, vou ver tudo que está se apresentando. Nossa, hoje cheguei no trabalho, a minha chefe ou o meu chefe agiu dessa forma comigo. Vou olhar a minha reação, a forma como eu senti, como eu recebi.
Cada pequena coisa que está se manifestando no externo está somente me mostrando como está o meu interno. E é sobre trabalhar nisso, trabalhar nessas questões com equilíbrio, com facilidade, com tranquilidade, indo a fundo nos nossos processos de maneira a usar eles com sabedoria. É sobre isso, entende? Do contrário, a gente entra na arrogância, né, no piloto automático de negar a nossa essência, negar da onde a gente veio, as nossas origens, e acabar repetindo os processos exatamente porque a gente está negando. É ir a fundo em tudo aquilo que a gente está vivenciando, experimentando e indo a fundo a cada dia. E a gente elevar a nossa frequência, elevar a nossa vibração, é algo que nos ajuda a sair da negação, do negativo. Quando você eleva a sua frequência, quando você começa a entrar em ação, você vai passando por uma elevação. Entrar em ação é diferente de reação. Reação é quando alguém faz uma coisa e eu reajo. Ação é quando, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, eu tomo a iniciativa e a decisão de entrar em ação, de ir numa determinada direção. Eu coloco um ponto específico, um objetivo específico e eu entro em ação e eu permaneço nesse curso até atingir o resultado desejado. Isso é entrar em ação, isso é ir em busca das coisas, isso é quebrar padrões. E nesse percurso em que eu estou indo atrás daquilo que eu determinei como meu objetivo, eu vou vivenciando cada processo, porque cada coisa que está se apresentando faz parte de atingir o meu objetivo. Mesmo que eu ache que não tem nada a ver. Porque a mente, ela é ordinária, gente. Ela vai fazer a gente entrar em negação o tempo todo. Porque ela quer voltar pro nosso piloto automático, entende? Ela quer voltar para aquele momento em que é confortável para ela. Porque você acha que a sua mente gosta de mudança? Não gosta, gente. Não gosta mesmo. A sua mente gosta de zona de conforto. Gosta que você use sempre a mesma mão para escrever. Gosta que você coma sempre usando os talheres nas mesmas mãos. A sua mente gosta que você escove os dentes do mesmo jeito. Por quê? Porque isso é familiar. O seu cérebro está sempre buscando economizar energia. O seu corpo está sempre buscando economizar energia. É sobre isso. Eles não querem que você entre em ação. Eles querem que você fique em inação, em negação. Entende? É sobre isso. Quando você entende que as coisas, que tudo ali em você está trabalhando para te deixar no mesmo ponto, no mesmo lugar, você precisa assumir a sua autorresponsabilidade. Saber, olha, se eu continuar nessa negação de quem eu sou, da onde eu vim, quem é meu pai, minha mãe, etc. E mesmo que talvez você nem tenha conhecido seu pai e sua mãe, tá? Mesmo que você talvez nem mesmo tenha conhecido eles, você tem como entrar em processos de cura em relação a isso e aprofundar os seus processos para evitar as repetições. Porque eu sei, é doloroso, gente. A gente olha para tudo isso e a gente, nossa senhora, dói. Você acha que quando eu, depois de tudo que eu vivenciei na relação que eu tive, que eu não contei nem a metade da história, mas quando depois que eu cheguei de tudo isso, eu olhei para todas as porcarias que eu criei, porque estava tentando fugir de repetir o exemplo da minha mãe. Eu olhei para tudo e eu vi, puxa vida, eu vivi a vida da minha mãe. Com total e completamente, alguns nuances diferentes, porque eu achei que eu estava sabendo fazer melhor, mas eu vivi a vida dela. Vocês acham que eu me senti como, gente? É aquela tal da noite escura da alma. Você se sente o cocô do cavalo do bandido. Só que isso é parte do processo. Se você entrar em negação, se você entrar, ai não, isso não está acontecendo, não, eu não quero saber, etc., tudo bem, só que saiba que você vai pagar um preço por isso. O professor Hélio Couto, ele deixa isso muito claro nas palestras dele, que é, você quer concretar, quer pegar todos esses sinais que estão aparecendo aí no externo,
né, daquilo que tá te impedindo, tá te bloqueando, tá somatizando, você quer colocar concreto em cima, não tem problema. Aquilo ali é energia viva. Energia viva é que nem vulcão, sabe lava de vulcão? Pode concretar em cima, uma hora vai explodir e vai sobrar para todos os lados. E talvez você não tenha a mesma sorte como a minha mãe não teve. Você talvez desenvolva uma doença que te leve para um arrasta para cima rapidinho. É isso que você quer? É isso que você deseja? A gente negar os nossos processos, negar quem nós somos, porque sim, 50% de você vem 100% do seu pai, 50% de você vem 100% da sua mãe. Você negar isso, você entrar no piloto automático, automaticamente. Você nega, você entra no piloto automático. Entre em ação. Para você fazer diferente, para você quebrar os padrões, você precisa entrar em ação. Ação consciente. Ir a fundo nos seus processos até o último momento, até a última parte de você que está ali vivenciando aquele sofrimento, está ali com todo aquele conteúdo precisando ser olhado, percebido, transmutado, transformado da melhor e mais elevada maneira. Do contrário, você se torna a eterna vítima da sua própria autossabotagem. Toda profecia ela é autorrealizante. Todos os caminhos neurais ali que foram construídos quando você estava na barriga da sua mãe, se você não olha, se você não transforma, o seu cérebro ele é neuroplástico, ele tem a neuroplasticidade, ou seja, você pode moldar, transformar, mudar, fazer as coisas de uma outra forma. Se você escolhe continuar reforçando esses caminhos neurais, você vai acabar sendo vítima do seu destino, que são esses caminhos que já estavam escritos. Ao invés de pegar, entrar em ação e mudar esses caminhos através da sua ação, indo a fundo nos seus processos. E é por isso que a gente eleva a vibração para a gente sair da negação. Olha aí, até rimou. A gente eleva a nossa vibração, a gente procura entrar em ação consciente, indo em processos como, por exemplo, vai para uma constelação, vai para um reiki, vai para, sei lá, para uma meditação, por exemplo. Eu coloco aqui para você, está com um cupom de desconto só até o final do mês, um cupom da Black Friday, tá 30% de desconto para fazer o ciclo de gratidão. São 9 dias para você elevar a sua vibração. É uma maneira de você ir a fundo nesse processo. Para você que está começando na sua caminhada espiritual, isso é excelente. Para você que já aprofundou muito no seu caminho espiritual, é melhor ainda, porque você permanece numa vibração e frequência mais elevada. Além disso, se você deseja também aprofundar mais, vem fazer uma sessão de PNL. Eu tenho um pacote de 2 sessões e nós trabalhamos a fundo, especificamente naquilo que você está buscando. E a gente vai limpando do seu subconsciente tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que você esteja te bloqueando, esteja fazendo você se bloquear no seu momento presente, para que você possa saltar quanticamente. É sobre isso, gente, a gente entrar em ação consciente. Busque alternativas, entre em ação, aprofunde nos seus processos. Foi assim que eu fiz para me transformar e para parar de repetir a história da minha mãe. Hoje eu vivo uma história completamente diferente, gente. Eu vivo uma outra história, numa outra vida. Às vezes, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu vivenciei antes de passar por todos esses processos, porque, gente, é processo. Eu não sei vocês, mas quando eu enfio uma coisa na cabeça, mas eu vou fazer ao mesmo tempo, é a benzedeira, é o reiki, é o não sei o que, vai ser tudo ao mesmo tempo, porque eu vou sair disso daqui. É algo que é muito forte para mim. Então, gente, quando eu olho para trás, parece que eu tô vendo uma outra pessoa. Eu nem me reconheço mais, às vezes. A pessoa que eu era, uma pessoa bagunçada, uma pessoa que começava e não terminava as coisas, uma pessoa que não tinha responsabilidade e sempre chegava atrasada em tudo que era lugar. Essa pessoa
já nem tem nada a ver comigo. Eu hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tô planejando, eu já tenho na minha cabeça, é óbvio que ainda tenho que conversar com as pessoas e tudo para ajustar, mas eu já tô planejando as férias de 2025 inteiras. E eu já tô planejando o que eu vou fazer em 2026. E eu já tenho uma ideia daquilo que eu quero fazer quando eu chegar aos meus 49 anos, gente. Assim, ó, planejando lá na frente. A menina, né? Que eu era uma menina, gente, eu era uma menina até meus 30 e tantos anos. Eu fui uma menina emocionalmente, porque eu tava presa na arrogância de querer ser melhor que a minha mãe, de querer provar que a minha mãe estava errada. Ou ainda, às vezes eu tentava salvar a minha mãe. Minha mãe já tinha falecido, coitadinha. A minha mãe já tinha partido e eu ainda queria salvar ela através de mim, gente. Eu juro pra vocês, é ridículo, é ridículo. Só que era o que eu queria fazer, porque eu tinha tanto amor pela minha mãe, eu tinha tanta vontade de ser amada por ela, que era isso só que eu conseguia enxergar. Eu só conseguia viver nessa arrogância. E talvez isso aconteça com você também. A gente rejeita tudo isso, rejeita os nossos pais, a gente julga os nossos pais, a gente julga tudo aquilo que veio antes da gente de uma forma às vezes muito negativa. A gente acha que eles fizeram tudo errado, que a gente tá certo, que a gente faz melhor, como a geração Z agora acha que faz muito melhor do que os millennials, que achavam que faziam muito melhor que os baby boomers. Vê como isso é algo que tá intrincado, sabe? Assim, na gente. A gente acha isso e a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender com tudo isso que essa gente toda aí tem para nos entregar, para nos ajudar a expandir nos nossos processos. Quando a gente aprende com o exemplo dos outros, quando a gente aprende com aquilo que já está ali na nossa frente, que veio com a gente consegue ficar muito mais fortalecido e conectado na nossa essência. Se eu puder dizer para vocês qual foi a coisa que mais me ajudou no meu processo a hoje estar onde eu estou, um relacionamento saudável, estável financeiramente, bem estabelecida, num lugar legal, bem estabelecida até mesmo num país estrangeiro, eu posso dizer com total, assim, sem sombra de dúvida nenhuma, foi integrar pai e mãe, foi aceitar meu pai e minha mãe com integralidade. E olha, eu tive pais que eu por muito tempo julguei, gente. Só que enquanto eu permaneci julgando os meus pais, ou querendo ser pai do meu pai, mãe da minha mãe, pai da minha mãe, enquanto eu permaneci totalmente fora do meu lugar, ou quando eu estava tentando salvar outras pessoas, salvar meus sobrinhos, salvar pessoas que nem tinham me chamado para a vida delas, gente. Gente que nem precisava da minha ajuda. Enquanto eu estava nesse lugar, fora do meu lugar, eu sou só a quarta filha. É só isso que eu sou. Tia de quem quiser tá ali na minha vida. Quem não quiser também não tem problema nenhum. Enquanto eu permaneci nesse lugar de querer ser alguma coisa que eu não sou, de estar num lugar que não é meu, gente, o que eu perdi de energia? O que eu perdi de tempo na minha vida? Porque você perde energia, você perde força quando você fica cutucando as suas raízes com uma enorme de uma faca. Quando você fica julgando seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, etc., você fica cavocando com faca, com espada, você fica cortando as suas raízes. E o que isso acontece com uma árvore? Perde a força, perde a vitalidade. Ah, porque fulano abusou de mim quando era criança, não sei o que. Fez mesmo. Só que quem sou eu para ir querer fazer justiça com as minhas próprias mãos? Eu tenho que olhar para isso que me aconteceu e dar um outro significado. Você não é a história do que aconteceu com você. Você não é a sua história. Você é aquilo que você dá significado para o que aconteceu. As coisas têm o tamanho e a importância que a gente dá para elas. Mude o significado da sua história, transforme, entre em ação consciente através dos seus processos e mude tudo aquilo que você tem, fortaleça as suas raízes, transforme as suas raízes
E você vai ver como tudo o resto começa a se encaixar, começa a se transformar automaticamente só a partir da sua própria mudança. Ninguém muda de fora para dentro. A gente muda de dentro para fora. Mesmo as mudanças de fora para dentro, que vêm para a gente drasticamente nos empurrando numa nova direção, a gente só muda se a gente verdadeiramente escolhe. Porque às vezes podem vir mudanças externas que tentam nos empurrar numa outra direção e a gente nega e a gente acaba permanecendo no mesmo lugar. Ou a gente acaba até se quebrando mais porque a gente escolheu negar. Perceba isso, acorde para isso, vá fundo nos seus processos e transforme-se. E se precisar de uma ajuda, chama aí, gente, chama no privado. Vamos marcar umas consultas aí, vamos marcar uma sessão. Com isso você pode aprofundar seu processo. É isso, gente. Eu fico por aqui. Se esse vídeo te ajudou, mesmo que seja um pouquinho, deixa aí um coraçãozinho aí para eu saber que você chegou até o final, para eu saber se, trouxe algum aprendizado aí para você. Tô aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. E também deixa aqui nos comentários o que você também aprendeu e aprende com o exemplo daqueles que vieram antes de você. Compartilha aí. Também quero aprender com você. Também tô aqui, tô recebendo de tudo e todos, não é verdade? Um beijo grande, gente. Um ótimo dia para você e até a próxima.